vida sobre ti, ó Deus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Faça a tua confissão. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Canta isso pro teu coração agora. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Santo. amado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és. Enche o meu coração do amor. Santo, 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 santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só o amor de Cristo pode mudar o teu coração, o meu coração. Só o amor de Cristo pode mudar a vida de um homem e de uma mulher. Um dia, estando Jesus a caminhar, ele se encontra com alguém. Ele vai em direção a uma mulher que estava sedenta de água que ela tiraria do poço, mas principalmente da água da vida. Nossa alma anseia todos os dias por essa água. A nossa alma tem sede de ti, ó Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos pelo Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Será que você pode orar assim para o Senhor, dizendo: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes. Não queremos ir até o dinheiro, a fama. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi. Declare a sua libertação. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Encontramos tudo o que nós precisamos em Cristo. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
Você se encontrou com Ele? Vez que eu já ouvi eu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, a uma só voz declaremos juntos. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. 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 Tu és. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aquela mulher disse: és o dom de Deus, és o Messias. Ela reconheceu quem era Jesus. Que o Espírito Santo nos dê a capacidade de reconhecer Jesus, reconhecer que Ele é o Messias, que Ele é o dom de Deus para as nossas vidas. Pega o seu boletim, vamos ler a palavra de Deus. Vamos continuar nos enchendo dessa fonte, que através da palavra continua a nos alimentar e saciar também a nossa sede. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. O meu povo cometeu 2 crimes: abandonou a mim, fonte de água viva, e cavou cisternas furadas que não retêm água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém. Tome seu assento, vamos cantar o hino 301 com o pastor Rodrigo ao piano. Crer e observar, viver essa comunhão com a água da vida, é crer, é em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção sem par. Enquanto a gente entoa esse hino, amado, deixa jorrar essa água da vida
jorrar das tuas mãos, jorrar do teu coração, principalmente. Vamos ofertar, dizimar. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece Ao que Cristo manda, o inimigo falas e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante. Só a congregação cantando agora. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio no dia do Senhor estarmos na Tua casa para prestarmos culto ao Senhor. Agora, neste momento, quando nós prestamos um culto ao Senhor com o nosso dízimo e nossas ofertas, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando o Teu povo e desta forma te cultuaram nesta manhã. Agora, prepara os nossos corações para receber do Senhor aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, que nós possamos aceitar o que o Senhor tem para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa edificação. Obrigado por este dia, que possamos passar um dia na presença do Senhor. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o coro Elza a se posicionar. E também aviso, comunico, convoco a nossa igreja para o culto de quinta-feira, às 19h30, culto da família. Acontece uma vez por mês. Separa essa quinta-feira como algo que brota no teu coração, como um compromisso com a tua igreja, e também com a edificação do teu coração, da tua mente, do teu espírito. Próxima quinta-feira, 19h30, culto da família. Pastor Rodrigo fazendo a leitura do Salmo. Sim, senhor. Bom dia a todos. Vamos ficar de pé. Esse salmo é curtinho, salmo de número 70, o salmo da semana. Lembrando, compartilhe o salmo, tá? Separe o versículo que mais mexe com você. Eu ontem usei um versículo desse salmo 70 na festa de aniversário lá de Luiz e Paula. E é um versículo muito forte, né? Que fala de quão grandioso é o nosso Deus. Vamos ler então? Salmo 70. Leamos. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam
em desgraça os que zombam de mim. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Vem depressa em minha direção, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó Senhor. Amém. Você pode sentar. Coro Elza.
Bom dia. Quem sabe aqui o que significa juntos? É não estar separado, mas não é isso que eu estou dizendo. Juntos é um ministério aqui da igreja, certo? Alguém conhece? É ministério de quê? De jovens. E tem 50% aqui que não sabe o que é. Então vamos lá, juntos é o nome do ministério de jovens da sua igreja. Essa igreja. E nós mandamos fazer uma camisa e a gente está aí na expectativa, uns não, outros sim, de torcer juntos pelo Brasil. Então, essa camisa a gente fez para que os jovens pudessem ver os jogos juntos, né? Igual a gente fazia, lembra, Catinha? A gente vinha para a sala aqui, ia para a casa de alguém, fazia, né, aquela bagunça santa e era bem legal. Então, o propósito inicial dessa camisa é a gente torcer junto pelo Brasil, tá? Mas não só isso. Na realidade, essa camisa aqui tem outros propósitos. Você pode sair, você pode vir para a igreja, você pode ir para o shopping. Ficou uma camisa bem legal, tá? Então, tem até alguns amigos meus que já estão utilizando essa camisa. Queria que a mídia soltasse aí 2 amigos meus que estão utilizando já essa camisa. Cadê? Tem um delay, né? Porque é internacional. Vini Júnior e Neymar já estão utilizando a camisa. Olha lá, ó. Tá vendo? Pode tirar. Mas tem pessoas mais especiais ainda que já estão utilizando a camisa também. Cadê? É um casal querido. Olha lá, ó. Olha como é que ficou bonito. Casal lindo. Eles nem sabiam, mas já estão utilizando a camisa. E mostra o escudo aí para mim. Eu tirei 5 estrelas do Penta e a gente colocou ali, o PIB-BG. Então, aqui, ó, nas costas, tá vendo? É uma camisa personalizada. Cadê? Maria, vem aqui rapidinho. Rápido, rápido. Então, nós vamos ter na cor preta e off-white. Então, é chique, não é branco, tá? É off-white. Aqui, ó. As costas, por favor. Ó, as costas. Ficou legal, tá vendo? Embaixo está escrito, Juntos pelo Brasil, Salmos... Eu estou meio cego. É o quê? 33:12. Feliz é a nação. Então, essa é a camisa. Alan, quanto custa? É um valor de um hambúrguer artesanal. Tá? Porque os jovens, eles têm uma mania de falar que não tem dinheiro. Aí sai daqui e vai lanchar. Não dá para entender isso, né? Então, deixa de lanchar um dia e compra a camisa. A camisa é para a igreja, tá? Então, assim, quem quiser, tem do PP até o XXG. Tá bom? Então, desde daquela pessoa mais alta, mais cheinha, até a mais magrinha. Para vocês terem uma ideia de referência, de tamanho, eu estou utilizando o M, a Maria está utilizando o P. Então, a camisa ela ficou comprida, você pode levantar os braços, não aparece nada, ficou bem confortável e comportada para as mulheres, tá bom? É isso. Quem quiser, a Vânia vai ficar ali no final, anotando o nome, e as camisas já estão ali, tá? 50% já está vendido, porque antes de chegar, o pessoal já tinha dado o nome dos jovens, mas ainda tem bastante camisa. Obrigado. Amor. 4 a 7 anos, 4 a 7? 7 a 12. Garotada, meninos de 7 a 12 anos, lá com o Edno, tá? Ó, o Edno lá na portaria, lá. Ó. Garotada aí, de 7 a 12. Quem tiver Netflix, se você tiver esse canal, tem uma série chamada A Saga do Tri. Muito bacana, tá muito legal. Conta a história da seleção de 70, que ganhou a Copa do Mundo, o tricampeonato. Uma coisa muito interessante da série é que ela ao invés de engolir essa história de nação dividida, ela, pelo contrário, ela une.
vamos falar de futebol? Futebol é futebol. Futebol, você senta na frente da televisão, tu assiste, tu grita gol, tá? João Saldanha foi o primeiro técnico dessa seleção de 70. Ele era contra o governo militar, ele era comunista, os mais antigos vão lembrar, e era um comunista assumido, militante. Então ele foi perseguido, mas uma coisa ele fala no filme, ele discutindo com a mulher dele estava desgostosa, eu não tenho clima para a Copa, as pessoas estão iludidas, em primeiro lugar, você não vai se iludir com essa seleção, tá? Não precisa de você se iludir. Eu me iludi várias vezes com seleção. Essa você não precisa. Se ganhar, está no lucro. Mas a gente pode se divertir porque a gente é brasileiro. Então ele fala para a mulher assim: mulher, eu estou aqui fazendo o quê, mulher? Isso é futebol. A gente ama futebol. A gente quer ver futebol. A gente quer gritar gol. Então não tem problema nenhum em você fazer isso. Ruim é quando a gente vê político querendo politizar aquilo que não é para ser politizado, tá? Se o Neymar vai para a Copa ou não vai, já foi bichado, né? Mas, poxa vida, eu queria o Pedro, né? Por quê? Porque o Pedro está em boa fase, é meu irmão em Cristo, um cara que dá um testemunho bacana pra caramba, e eu queria que fosse o Pedro, mas o técnico achou que não. O problema é do técnico, vamos torcer, vamos lá, vamos torcer, vamos esquecer aquele 7-1 amargo que ainda está aqui na nossa garganta, parece que não sai, né? E vamos torcer, não tem problema nenhum nisso. A gente sempre torceu, sempre torcemos aqui na igreja, em conjunto, juntos aqui. A gente sempre botou telão, não tem problema nenhum nisso, tá? Aqui a gente não xinga palavrão, não enche a cara, e a gente está todo mundo feliz. E sendo brasileiro, o brasileiro gosta de futebol. Tem brasileiro que não gosta de futebol, também não tem problema nenhum. Mas a gente tem na cultura, entranhada na cultura, o futebol brasileiro. Então, vamos torcer com alegria, tá? Sem se preocupar com político. Deixa os políticos se atacarem lá, brigarem entre eles, porque, no fim das contas, eles nem sabem que a gente existe. E essa é uma grande verdade. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, o capítulo 4. Livro de Eclesiastes, o capítulo 4. Depois que nós estudamos as cartas das igrejas da Ásia ali em Apocalipse, eu tenho sentido vontade no meu coração de fazer uma série de mensagens sobre o que é igreja, tá? Sobre o que somos nós, qual é o nosso propósito. Porque a gente tem visto aí tanta coisa que não é igreja, e aí a gente fica, gente, que coisa maluca é essa? O que está acontecendo? O que é isso que essa gente está fazendo? Então, a Bíblia, ela nos dá claramente um direcionamento do que é igreja, do que somos nós como grupo, do que somos nós como corpo, do que somos nós como pessoas nesse mundo, transformados a partir da mensagem do Evangelho. E esse tema dessa manhã de hoje é o outro. O outro. Vamos ler então? Eclesiastes, o capítulo 4, a partir do verso 8, do 8 ao 12. Diz assim: havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para que estou trabalhando tanto? E por que razão eu deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Senhor Deus e Pai, essa é a palavra
sagrada que nós lemos nesta manhã e te pedimos que o Senhor, pelas tuas misericórdias, nos ajude a refletirmos sobre ela, a causar mudança nas nossas vidas, a percepção de que nós somos uma igreja. E o que é ser uma igreja? O que é ser alguém que neste mundo vai em nome de Jesus? Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Um tema que eu quero trabalhar aqui nessa manhã. Não há sentido na vida sem o outro. Não há sentido na vida sem o outro. O ser humano ele foi criado por Deus para socializar, para viver relacionamento, serviço e amor ao próximo. Uma vida centrada apenas em si mesma é uma vida vazia, é uma existência sem sentido. A vida dedicada ao outro, ela manifesta o caráter de Jesus. Então, uma vida autocentrada, uma vida egoísta, é uma vida que nos conduz a um vazio existencial. E a gente vive numa cultura que tende ao egoísmo. O que o mundo nos oferece é egoísmo. São propostas egoístas, são políticas egoístas, são assuntos egoístas. A gente vê isso nos ditados populares. Cada um por si e Deus por todos. Deus por todos, desde que seja eu. Não quero que Deus seja pelo outro, Deus tem que estar comigo. Tem um outro também, você já deve ter ouvido: farinha pouca, meu pirão primeiro. Cuide apenas da sua vida. Cuide apenas da sua vida. Só que a espiritualidade da Bíblia, ela aponta em outra direção. Ela não vai nessa direção. E essa espiritualidade bíblica é justamente a direção para a qual nós temos que apontar. O propósito da vida, na Bíblia, ele se encontra no amor, na comunhão, no serviço ao próximo. Então, só tem sentido a minha vida a partir das Escrituras se eu contemplo você. Só tem sentido a minha existência se eu viver para alguém, se eu viver em favor de alguém. Quando eu vivo em favor de só em favor de mim mesmo, a coisa vai desandar. E você vê isso cada vez mais contaminando a mente das pessoas. Existem hoje, e eu bato tanto nisso aqui, a gente não pode confundir coach com pregação. Tem coach que é honesto, tem coach que é decente, tem coach que fala coisas interessantes dentro daquilo que eles trabalham, que é a neurolinguística, a linguagem que mexe com sentidos. Mas tem coach que é desonesto, principalmente quando vai usar a palavra de Deus. Um por excelência aí que sempre usa a Bíblia é Pablo Marçal. Ele usa a Bíblia, e ele usa a Bíblia com o propósito de fazer valer coisas que contrariam a própria Bíblia. Egoísmo, você lutar por você mesmo, você trabalhar sem descansar, trabalhar incansavelmente. Na cabeça desses caras, por exemplo, descanso é coisa de preguiçoso. E eles vão atrelar o sucesso aparente deles à preguiça, à ausência de preguiça. Eu trabalho muito, logo eu amealhei muita riqueza. Só que você não para pensar o seguinte: como é que esse cara é rico? Esse cara é rico porque ele convenceu um monte de gente que pagar ele para ficar assistindo vai te tornar alguém como parecido com ele. Com o que ele tem, aliás. Anda de helicóptero, anda de carrão. Ele chega num culto uma vez, você imagine, é uma igreja que está reunida para ouvi-lo. E ele está sendo filmado, ele desce no aeroporto, ele entra num Porsche. Um Porsche é um carro que possivelmente você nunca vai ter na sua vida,
Nunca, nunca. Mas um Porsche usado, custa aí uns 700, 800 mil reais. Imagine o novo. Então o cidadão, ele entra no Porsche e vai sendo filmado por um drone até chegar na igreja. Quando ele entra na igreja, a igreja vai ao delírio, né? A plateia... E ele vai, senta num piano e toca um louvor. E você começa a pensar assim, bem cá, onde é que está Jesus nesse negócio? Nós somos uma igreja. A gente vive para exaltar o nome de Jesus. Então eu tenho que fazer um exame desse negócio aí, porque tem alguma coisa fora do lugar. E a Bíblia, para mim, é o crivo do que está fora do lugar. É o que me mostra o que está fora do lugar. E esse texto, tem alguma coisa explodida aqui. E esse texto é um texto que nos traz a sobriedade, a clareza de entender as coisas como elas devem ser, não como elas são. O que é, a gente já sabe, o mundo é egoísta por natureza. As pessoas são capazes de não dar o lugar no trem, no ônibus. São capazes, inclusive para pessoas que estão com deficiência. Quantas vezes, né? E eu já fui tentado, você já deve ter sido tentado nisso, do soninho no trem, né? Você está lá sentado, aí vem a velhinha para perto de você, você está ali no soninho, né? Ah, Jesus! Aí você dorme fingidamente. É uma desonestidade, né? Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem preferência naquele assento, por uma razão óbvia. Mas o que é isso? O que está entranhado em você quando você age dessa forma? É o egoísmo. O egoísmo. Nós temos uma tendência ao egoísmo. O Gladir Cabral, ele tem uma música que eu vou cantar no final dessa mensagem, e ele diz o seguinte: na verdade, ninguém vive só por viver, mas vive para outra pessoa. Na verdade, ninguém vive só por viver, mas vive para outra pessoa. E a Bíblia nos mostra que viver para si mesmo é uma tragédia. Viver para si mesmo é uma tragédia existencial. Não por acaso, eu estava ouvindo uma psiquiatra, eu esqueci o nome dela, acho que é Ana. Ela tem um canal no Instagram, é muito bom ouvir aquela mulher. E ela estava falando sobre a disfunção das pessoas que são sociopatas, que têm psicopatia e tem outras enfermidades psíquicas. O isolamento, a ausência de empatia, a ausência da capacidade de se conectar com o outro, de sentir o que o outro sente. De perceber e de pensar assim, caramba, essa pessoa deve estar necessitada. É o problema do trem, né? Você está sentado, jovial, ainda está aí com seus 40, 30 anos, e aquela senhorinha que chegou lá com seus 80 anos, você sabe que ela está cansada, mas você tende ao egoísmo e prefere dormir em berço esplêndido até chegar na Central do Brasil. É uma coisa da nossa índole humana. A gente tende a isso por causa do pecado. Então, em primeiro lugar, eu queria pensar o seguinte: a vida sem o outro, ela produz o vazio. A vida sem o outro produz o vazio. Nós lemos o texto, verso 8. Havia um homem totalmente solitário. Olha a característica desse homem. Era um homem totalmente solitário. Ele não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Nunca estava satisfeito com a sua riqueza. Para que estou trabalhando tanto? Perguntava. E por que eu deixo de me divertir? Isso também é absurdo e trabalho desgastante. Então, Salomão, que é o autor de Eclesiastes, ele está descrevendo um homem rico, bem-sucedido, tá? Entre aspas, trabalhador,
produtivo do ponto de vista da produtividade negocial, humana, empresarial, mas completamente sozinho, completamente isolado. Ele acumulou bens, mas ele não tem relacionamentos. Ele perdeu as conexões com a vida. Ele só tem bens, ele tem carro, ele tem casa, ele tem conta, ele tem tudo isso, mas ele não tem com quem compartilhar sequer a alegria de ter. Perceba, ele não tem nem como dividir com alguém e falar assim: cara, eu estou tão feliz que eu adquiri tanta coisa. Qual é a aplicação que nós temos aqui? Há pessoas que são cercadas de sucesso, mas vazias de afeto, cheias de compromisso, uma agenda lotada, mas não tem comunhão. Estão conectadas o tempo todo, principalmente a internet. A internet é uma grande ilusão. Não tem problema, você não tem que demonizar a internet. Mas a internet, ela conseguiu potencializar a nossa rede de relacionamentos. Você chega lá no Facebook, por exemplo, o Facebook fala que eu tenho 5.000 amigos. Eu falei, caramba, no aniversário de toda essa gente eu estou roubado. Mas será que eu tenho 5.000 amigos mesmo? E se apropria dessas palavras como se isso fosse uma verdade. Eu não tenho 5.000 amigos. Não tenho. Se muito, eu tenho 3, que eu sei que são meus amigos. Que é o tipo de gente que pode ligar para mim: cara, você está errado. E a gente vai ter uma conversa muito madura a respeito disso. Mas 5.000 amigos? Ah, não tenho. Experimento eu chegar lá e colocar uma postagem sobre política. Meu Deus, eu vou descobrir que eu não tenho 5.000 amigos. Eu talvez tenha 10.000 inimigos. A coisa funciona dessa maneira, né? Então, as pessoas estão conectadas à internet, mas estão desconectadas das vidas. Aquilo ali não é vida. Não é vida. Ah, pastor, mas você tem rede social? Tenho. Já há algum tempo eu converti minha rede social. Eu gosto de compartilhar versículo, eu gosto de compartilhar árvore, foto de bicho, pode ir lá ver. Foto de bicicleta, que é uma coisa que eu gosto, passeio que eu estou dando, eu compartilho, paisagem, compartilho. Mas não vou perder tempo com outras coisas, não. Então, a pergunta do texto aqui, ela continua ecoando no nosso coração. Para quem estou trabalhando tanto? Olha a pergunta desse homem. Para quem eu estou trabalhando tanto? Tem uma passagem em Gênesis 2, o verso 18, que diz o seguinte: então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Antes que você fale assim: ah, mas Deus estava falando de casamento. Não, Deus estava falando de companhia. Tua esposa, teu marido, são o outro. São o totalmente outro. Uma pessoa totalmente diferente de você. E também no casamento, a vida não tem sentido. Não significa que você seja obrigado a casar. Tem gente que não vai casar. Mas o teu propósito existencial é você travar relacionamentos com outras pessoas. E não ser uma ilha. Ninguém é chamado para ser uma ilha. Isolamento não faz parte do projeto divino para o homem. Não faz. Segundo lugar, a sabedoria do mundo ensina o egoísmo. O apóstolo Tiago, ele ensina isso. Lá em Tiago 3, 14 a 16, ele ensina isso. Está lá, ó, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade.
O que eu falei sobre o nosso coração? O nosso coração tem uma centelha de vontade de dormir na frente da velhinha. Isso acontece tanto com você quanto comigo. Irmãos, eu não estou falando como quem não tem conhecimento de causa. Eu peguei muito trem lotado, eu peguei muito ônibus lotado, e vou dizer para vocês, é muito ruim. Por isso eu não ando mais. Mas que é ruim, é. Não é bom. Quantas vezes eu dormi na chupeta? Conhece a chupeta? Tiraram até a chupeta do trem, né? O pobre ainda podia ficar ali no balanço da chupeta. Você agarrava a alça e ficava ali. Aí dava aquele balancinho. Eu dormi em pé muitas vezes, tirei um cochilo ali agarrado da chupeta. E é aquele cochilo ruim, porque você tem que ficar tomando cuidado para não chegarem e roubarem sua carteira, roubarem seu celular. Então você tem que ficar, eu estou dormindo, mas nem tanto. Então esconde as coisas, né? Para você não ser furtado na viagem. Mas eu dormi muito na chupeta. Né? E por vezes eu tinha ali vontade de estar num lugarzinho, batalhar pelo lugar. Aliás, é a batalha de quem sai de Belfor Roxo, né? Porque é o ponto de partida. E aí você fica ali garimpando um lugarzinho, se você vai mais cedo, você sai no tapa. Quantas vezes eu vi, gente? Eu vi uma senhora gorda uma vez, ela entrou batendo nos passageiros para poder sentar. Ela empurrou mesmo. Caíram umas 2 pessoas assim, e ela sentou lá. Eu não sei se ela era muito legal da cabeça, não, mas ela derrubou 2 passageiros e sentou no lugar dela. E aí ela sentou e agarrou, e foi xingada, mas foi sentada até a central. Era muito ruim aquilo, né? Muito ruim. Eu esperava os outros trens, mas a hora vai dando e você tem que pegar algum. É ruim. A sabedoria do mundo ensina egoísmo. É isso aí. Então, Tiago vai dizer, não façam as coisas por ambição egoísta. Ele está denunciando uma falsa sabedoria que é do mundo, que é a do egoísmo, a do individualismo, da competição, da vida autocentrada. Ah, mas o mundo é competitivo. O mundo é competitivo, mas eu sou crente. Mas você tem que ser competitivo, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Isso não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, eu não acredito. Se não está na Bíblia, é falho. É falho. É falho, eu não preciso, eu tenho que crer na Bíblia. Ah, mas a vida tem que ser autocentrada. Não é falho, a Bíblia não me ensina isso. Pelo contrário, o mundo chama isso de inteligência. Mas a Bíblia chama isso de comportamento terreno, carnal e, olha, demoníaco. Demoníaco, ó. Chama de sabedoria demoníaca. Uma sabedoria diabólica. Está vendo que denúncia séria? O mundo tem uma sabedoria diabólica. E essa sabedoria diabólica é a sabedoria do soninho da vovó. Você vai pegar o trem essa semana lembrando da minha mensagem, né? E por coincidências divinas, a vovó estará lá olhando para você. E você vai lembrar de mim, ah, pastor miserável. Mas é isso aí. Filipenses 2, versos 3 e 4. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Evangelho quebra com o egoísmo. Gente crente, gente de igreja aprende os verbos dividir, servir, considerar e carregar. Você imagina?
E não é carregar a si mesmo ou a sua pança, é carregar o outro. Carregar os fardos uns dos outros. Esse é o nosso verdadeiro propósito existencial. Então, em terceiro lugar, o propósito da vida, ele se realiza, ele se cumpre em relacionamentos pessoais. E aí não é um relacionamento com o seu pet, com o seu animal, né? Seu animalzinho de estimação. Pet nada, aqui não é pet. É animal de estimação. Porque tem gente que fala assim, o meu cachorro é melhor do que qualquer ser humano. Pode ser. Pode ser que isso seja uma verdade, tá? Falar pela tua experiência de vida. Mas o propósito da sua existência é que você exista para alguém. E alguém, me desculpe, se você gosta de animal, não é o teu animal de estimação. Alguém é uma pessoa igual a você. E o cachorro não é igual a você. E eu gosto muito dos meus cachorros. Tá? Eu sou daqueles que conversam com o cachorro. Ele não entende nada, nem eu a ele. Mas isso é uma relação afetiva. Entretanto, Deus me fez para que eu tenha um relacionamento, pelo menos, com alguém que é a imagem e semelhança dele. E ele faz a sua vontade, a sua bondade, a sua misericórdia serem realizadas neste mundo através dos meus braços, das minhas pernas, da minha cabeça, da minha mente. Então você pode imaginar, se eu não tiver outra pessoa na minha vida, o quão vazio existencialmente eu serei. E sim, eu estou dizendo que uma pessoa que se devota exclusivamente a animais é uma pessoa de vazio existencial. Vazio existencial. Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia, olha a Bíblia nos dizendo aí, do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo ajuda a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Então a vida cristã, ela não foi feita para isolamento. Essa coisa de desigrejamento, um fenômeno do desigrejamento, é um fenômeno legítimo. Legítimo por quê? Porque as igrejas têm ferido as pessoas. Não só ferido, as igrejas têm esgotado as pessoas. Não só esgotado, as igrejas têm pregado outra coisa que não é Bíblia. Tem igreja que nesta manhã ou nesta noite desse dia vai chegar lá e vai ter uma mensagem de autoajuda, para você se sentir bem. Talvez o pastor use até um texto bíblico, mas ele daqui a pouco vai esquecer o texto bíblico, vai falar sobre um monte de coisa e daqui a pouco vai estar orando pelo seu casamento. Em momento nenhum você foi confrontado com as Escrituras. Em momento nenhum a Bíblia te incomodou. Nesta manhã eu estou trazendo a Bíblia para que ela nos incomode no nosso egoísmo. Não podemos conceber egoísmo na igreja, em lugar nenhum. O crente em Jesus é um inimigo do egoísmo. Inimigo. O egoísmo é um espírito inimigo. Não podemos aceitar o egoísmo. A gente tem que execrar, colocar para fora. Sabe aquela vontade que você tem de não ligar para a pessoa? Pega o telefone hoje e liga. Porque você não está ligando, porque você está pensando assim, vai me dar trabalho. Liga. Irmão, você está precisando de mim? Estou. Pronto. Mas vai lá e cumpre o teu propósito existencial.
o teu propósito existencial glorifica a Deus. A gente precisa de irmão, de amigo, de família espiritual, de gente que nos carregue, de gente que nos levante. Às vezes a gente precisa ser carregado. Às vezes a gente precisa ser levantado. Mas olha, a igreja ela se realiza com gente. Gente com gente. O reino de Deus, ele só é construído na comunhão. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos, versão mais antiga, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aqui está escrito, não deixemos de nos reunirmos, de nos reunir como igreja. Ou seja, nós temos que ter reunião. Tem que ter culto. Igreja que é igreja tem culto. Igreja que é igreja tem celebração. Igreja que é igreja tem ajuntamento. Não existe igreja sem isso. Motorola, hein? Igreja que é igreja não tem isso. Não tem essa coisa de egoísmo. Não tem essa coisa de, não, é meu interesse. Igreja que é igreja, ela tem que estar reunida. Essa é uma coisa com a qual a igreja tem que se dedicar. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 2, verso 42, eles se dedicavam à comunhão, às orações, ao partir do pão. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja não é lugar onde a gente se esbarra. Igreja é lugar onde a gente se preocupa. Mas não dá para se preocupar com todo mundo. Olha, nesse auditório aqui, se a gente tiver alguém que não está recebendo a preocupação de pelo menos uma pessoa, a gente está falhando como igreja. E outra, eu não quero bancar e não quero ser sumo sacerdote dos irmãos. A Bíblia fala sobre sacerdócio real, sobre sacerdócio universal do crente. Isso é uma doutrina muito cara para o Evangelho, porque ela não me coloca como alguém diferente de você, ela me coloca como alguém que nesta manhã, por exemplo, está servindo você com a palavra. Mas a gente vai se contaminando com a ideia do sacerdote, e aí a gente começa com os vícios, de achar que, poxa, se o pastor não botar a mão, não está abençoado. Eu estava conversando com Silvia essa manhã, e eu estava falando sobre o que eu penso sobre isso. E eu penso o seguinte, ontem tivemos aqui o culto de ação de graças da Ingrid. A Ingrid passou aí um deserto com o filhinho dela, e ela queria agradecer. É a forma da gente dizer obrigado, Deus, chamando os nossos irmãos para dizerem obrigado com a gente. Isso é um culto de ação de graças. Um culto de ação de graças é aquele culto que o obrigado que você fala para Deus, ele não para só em você. Você, como você é uma pessoa crente, você quer dizer obrigado junto com os teus irmãos. E aí o que você faz? Você conta o testemunho. Não é assim que funciona o culto de ação de graça? E a Ingrid, ela teve a felicidade de chamar a irmã Helena para pregar. E eu fiquei sentado ali atrás, ali, no som. E não tive o menor problema com isso. Porque a gente está viciado nesse negócio. Não, pastor que tem que falar, dar a bênção, tirar a bênção, né? Tem pastor que tira a bênção. Já vi isso. Cara, me dá a bênção de volta aí. Gente, cadê aquela crentaiada antiga que quando fazia um culto em casa, geralmente era a mãe, né? A mãe chegava
Menino, ajunta aí, vamos orar agora. Mas a gente está numa geração tão esquisita que a gente tem que ter o pastor lá para abençoar. Chama o pastor para abençoar. E se o pastor não vier? Se o pastor não vier, não está justificando o salário dele. Vocês acham que isso não acontece? Isso acontece. Isso acontece. Sabe quando é que eu acordei com isso? Quando eu saí daqui, fui para um culto. Culto não. Eu fui para um salão de festas que não era culto. E o animador da festa ficou falando naquele microfone miserável até 11 horas da noite, de domingo, porque o salão era mais barato. E fala, brincadeira, sei o quê. Quando era 11h30 da noite, agora o pastor vai vir aqui fazer uma bênção aqui, em nome de Jesus. Rapaz, eu tive a vontade de dar uma naquele palhaço. E nos pais também. Eu falei, é isso mesmo? Eu vim aqui para isso. Eu fiz dar uma oração e fui embora. Não fui mal educado. Mas aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou por causa do tipo de mentalidade que está na cabeça daqueles pais. Quem tinha que ter pego o microfone da mão daquele palhaço é o pai. Era a mãe. E falar para aquele mundo de gente que estava ali, mais preocupado em gastar com a festa, e gastar o dinheiro do pai e da mãe, quem tinha que estar fazendo isso era o pai e a mãe. Pegar o microfone, cadê a maturidade espiritual? Vamos fazer uma oração agora? Vamos orar aqui. Para tudo. Agora é a hora da oração. Olha, eu tenho uma alegria muito grande quando eu vejo isso acontecer. Significa que tem uma casa onde Deus é adorado e onde ali naquela casa tem sacerdotes do Senhor, os filhos sendo edificados, o sacerdócio real está sendo exercido, e não tem essa de chamar o sumo sacerdote para fazer bênção, não. Eu não sei porque que a gente veio parar aqui, mas isso tem que ser ouvido. Isso tem que ser ouvido. Não é que eu quero me desconvidar de festa. Não, eu gosto de estar em festa. Ontem mesmo estava em 2. É bom estar em festa. Mas é ruim você começar a acreditar e as pessoas acreditarem que a festa só acontece se o pastor estiver presente. Porque talvez alguém vai acreditar que a oração só vai acontecer se o pastor orar. Mas não, meu irmão, você tem que pegar o microfone. O pai pregou semana passada falando da experiência do Didier, né? Quem tem que expulsar demônio é você, caramba. Demônio apareceu, liga para o pastor. Aí eu de propósito fui morar em Miguel Pereira, que aí não dá tempo, né? O demônio vai brigar com você durante 2 horas até você expulsar ele. Você vai tomar vergonha na cara, vai virar crente e vai falar, sai que o pastor está demorando em nome de Jesus. Que bênção. Que bênção. Mas é isso aí, a gente não pode ser crente raquítico. Crente que não tem mais autoridade, crente que não pega a palavra e vai pregar para os filhos. E vai ensinar a Bíblia em casa. Você imagina se você tivesse que precisar do pastor para ensinar a Bíblia em casa para a tua família, irmão. Quem ensina é você. Quem exorta é você. 4º lugar, Jesus é o maior exemplo de vida para o outro. Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus ele viveu integralmente para o outro. Ele curou, ele acolheu, ele alimentou, ele ensinou,
Ele até morreu por nós. Você imagina? Maturidade cristã, ela não se mede por quanto você recebe, mas sim por quanto você dá, por quanto você oferece. E eu não estou falando de dinheiro, também de dinheiro. Entendeu? Também de dinheiro. Mas não só dinheiro. Eu estou falando, por exemplo, de tempo. Da devoção do tempo, da dedicação do tempo. Do tempo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, daquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, é viver pelo outro como um amor sacrificial, relacional e prático. Quinto, é bem melhor serem dois do que um. Então o texto diz assim: se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Gente, interessante aqui que não é um texto que está falando de casamento. É um texto que está falando de amizade. No nosso português carioca, de perrengue. Aqui a situação descreve dois viajantes que estavam numa noite muito fria e tiveram que encostar os seus corpos um no outro para se aquecerem. Isso é muito, muito comum, por exemplo, em alpinismo. O corpo de um salva a vida do corpo do outro. Há uma troca de calor para manter o corpo aquecido, porque senão vai morrer dormindo. E aqui no contexto, é um contexto de deserto. Se você não sabia, as maiores inversões térmicas que existem são no deserto. O deserto, ele é capaz de chegar a um calor de 50 graus durante o dia e durante a noite chegar a graus negativos. O corpo sente. E para se manter vivo é necessário manter aquecido. E cobertor não basta. No casamento também, né? É óbvio. Quantas vezes eu peço Silvia de madrugada: Silvia, me abraça, pelo amor de Deus, estou com frio. Aí ela vem, me abraça e eu consigo dormir mais tranquilo, eu consigo dar uma cochilada. Mas o frio ele acorda a gente, dá um desespero, a gente não consegue dormir. Mas quando tem dois, então é melhor serem dois do que um. E Salomão nos mostra que juntos, nós somos fortalecidos. Juntos a gente pode enfrentar o frio. Veja frio aí em situações não literais, em situações exemplificativas da sua vida. O que é o frio na sua vida? Juntos a gente resiste às lutas. E aí ele fala do cordão de 3 dobras, né, que é um cordão que ele não se rompe facilmente. Gálatas 6:2, levem fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. A lei de Cristo é carregar, ajudar, sustentar, caminhar junto. Propósito da sua existência, sim, é viver para a glória de Deus, mas não se vive para a glória de Deus sem enxergar aquele que está diante de você. Olha a passagem do samaritano, o bom samaritano. Não por acaso as duas pessoas citadas anteriormente estão preocupadas em correrem para Jerusalém para fazer o seu culto. E não tinham tempo para socorrer o que estava caído na beira do caminho. Evangelho nos converte ao próximo. O Evangelho não é uma conversão somente a Deus. O Evangelho é uma conversão a Deus que implica na nossa transformação no relacionamento que nós temos com os outros. No casamento, no trabalho, na igreja, no mundo.
Para a gente concluir, a grande tragédia da vida não é morrer pobre, mas é viver sem amar. Você quer ter uma existência trágica? Viva sem amar. Agora, você quer ter uma existência significativa? Ame. Quem ama pode ser pobre, pode ser rico. Quem ama, ama. Quem ama tem uma existência valorosa. E foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ter voto de pobreza. Você pode ter conforto, você pode trabalhar, acumular alguma coisa ali para poder satisfazer as necessidades da sua família. Mas note, nós estamos diante de um homem que era solitário e fez uma pergunta, que é uma pergunta que tem que incomodar a gente: para que eu tenho trabalhado tanto? E aí, para terminar, eu não vou falar de política, mas vou falar de políticos. Políticos geralmente são aproveitadores do momento. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a ser inteligente. E olhar assim, olha, no que isso me beneficia? Eu vejo gente discutindo por causa de jornada de trabalho. Ah, irmãos, eu queria, de coração, que você tivesse muito tempo para você passear, viver uma vida de qualidade. Hoje tem um país que é o país mais feliz do mundo, eu não sei se você conhece, chama-se Finlândia. A Finlândia, e a Inglaterra já imitou a Finlândia, a jornada de trabalho deles é 4x3. Trabalham 4 dias, folgam 3. O que você vai fazer nesses outros 3 dias? Um monte de coisa. A começar uma coisa que é necessária: ócio. Tempo livre. Tempo livre para conversar, tempo livre para se relacionar, mas o que a gente vê não é isso. O que a gente vê são pessoas dizendo assim: ah, você tem que trabalhar mais, se você trabalhar cada vez mais, você vai lucrar mais. Acabamos de ler e ver que isso não é verdade. Então, se algum político colocou um dia mais vago na tua jornada de trabalho, obrigado, Senhor. Ah, mas o político, que se danem eles. O que eu quero é ver você, meu irmão, minha irmã, vivendo bem. Eu, como pastor, eu tenho que desejar isso para você. E se um dia o meu país tiver uma jornada 4x3, graças a Deus por isso. Agora, viva bem o tempo livre. Viva para o outro. Viva para outra pessoa. Essa é a sabedoria que Salomão está falando para a gente aqui. E quem trabalha numa jornada 7x7, não tem tempo para isso. Inclusive em trabalhos de igreja. Porque tem gente que pensa assim: ah, eu vou trabalhar, tenho mais 2 dias livres, vou ficar 2 dias na igreja. Faz isso não. Faz isso não. Você vai ficar com 2 dias livres. Um você vem para a igreja, o outro vai passear com a tua família. Vai gastar tempo para conversar com teu pai. Vai gastar tempo para compartilhar coisa boa. É isso, eu espero que o irmão tenha entendido, que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar cantando a canção na qual eu me inspirei para poder compartilhar isso com os irmãos nesta manhã. Aqui, isso aqui? Foi, tá não, ele descarregou. Descarregou? Tá carregado aí. Aqui, alô. Assim, tá vendo? Agora voltou.
Vamos ver se vai. Não vai. Ó. É bem melhor serem dois do que um, já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. É bem melhor serem dois numa dor e serem dois num sorriso. É bem melhor serem dois numa linda canção. Na verdade, ninguém vive só por viver, mas vive para outra pessoa. E se faz um ser completo no instante em que vive para o outro. É assim. A tempestade é filha do sol e a chuva amiga das plantas. As plantas são o abrigo das aves e as aves são nossa alegria. A juventude é mais bela se está emoldurada no velho. E o velho tem mais sentido se tem a essência do novo. Não se pode num tempo ser todas as cores, nem mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tornando-se de mais sentido. É assim. Eu desejo, meu irmão, que você possa viver para o outro. Que Deus nos abençoe. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Domingo abençoado.